Mais tarde, ao retornar à cabana, ele se trancou em sua solidão. Deixou o trabalho por uns dias e se consumiu de tristeza. A bebida era sua única companheira. Elsa, sua mãe, percebendo a situação do filho, foi visitá-lo, e o convenceu a voltar à vida. Disse-lhe que o trabalho iria ajudá-lo a amenizar o sofrimento. Alertou sobre Miriam, dizendo que dela tudo se poderia esperar. E terminou afirmando que Deus iria lhe dar o consolo. Ele então resolveu colocar toda a energia no trabalho. Planejou ter bons lucros para poder juntar um montante e procurar por Miriam. A notícia da fuga de Miriam logo chegou à fazenda Bolchier. Apesar de Albert não merecer, Mirka se apiedou, porque imaginava a tristeza que ele sentiria por viver longe do filho. Gerard tinha suas reservas e achava que ele colhia os frutos por todo o mal praticado. O assunto foi interrompido quando Dominique chorou, solicitando a presença da mãe para amamentá-la. A criança foi levada pela ama, que a colocou em seu colo. A mãe a amamentava e via seu crescimento a olho nu. Gerard teceu um comentário carinhoso. Nossa pequena já está uma mocinha. Logo a veremos andando pela casa, descobrindo um novo mundo. É assim mesmo, querido. Quando nos dermos conta, nossa filha estará percorrendo a casa para descobrir novos desafios. Eles viviam momentos de plena felicidade. Mirka tinha o amor e o apoio do marido em qualquer circunstância. Ele era bom pai também para Dirk, e o tratava como seu próprio filho, levava-o sempre para cavalgar e participava em todas as situações da família. Era recompensador. Os Wilkins morriam de amores por Dirk, e se preocupavam com seu futuro. Isso a deixava despreocupada, pois seu filho era muito amado. Mirka recordou o desprezo que lhe sofrera, antes de ser reconhecido como um Wilkins, e também que o perverso Albert nunca se apiedara dele. Agora, ela vivia um momento mágico. Seu filho tinha todo carinho e compreensão. Finalmente, suas preces de devoção e de plena fé haviam valido a pena. Gerard ficou por um longo tempo apreciando Mirka, que amamentava a filha e a fazia dormir. Contudo, ele lembrou-se de que precisava reunir-se com os trabalhadores para planejar e implantar novas formas de administração para a fazenda. Mais tarde, Carla foi buscar Mirka e os filhos. Os Wilkins solicitavam sua presença para um chá. Era uma maneira de estarem sempre unidos e de colocarem a conversa em dia. Estavam em plena primavera. As tulipas formavam canteiros de múltiplas cores. O vento balançava as flores como numa música suave e encantadora. Ao chegar, Mirka sentiu o cheiro das flores, e, deixando Dominique aos cuidados de Beatriz, andou pelas passagens dos canteiros, tornando-se quase uma miragem, e só a fez lembrar-se de Hendrik. Ela recordou como tudo havia começado. Sentiu que no primeiro encontro deles, seus olhares se cruzaram. Era um amor predestinado. Os encontros às escondidas, no celeiro. E a triste notícia do acidente que lhe causou a morte. De repente, Hendrik se materializou. Com emoção, ela pronunciou: Hendrik, há quanto tempo? Receava não vê-lo nunca mais. Vim para ver Dirk e felicitá-la pela linda filha. Deus tem sido muito bom com você. Fico feliz por estar realizada. Minhas visitas estão limitadas. Chegará um dia em que não mais voltarei. Consigo compreender, Hendrik, mas os Wilkins gostariam de revê-lo. Não pertenço mais ao mundo dos vivos, e meu tempo se esgotou. Ele partiu com um sorriso de candura. Ao retornar à presença dos Wilkins, ela preferiu não contar o ocorrido, já que sofriam por não vê-lo e, como ele mesmo afirmara, as visitas eram limitadas. Colocar falsas expectativas em sua família era por demais doloroso. Beatriz se divertia com Dominique,
com suas caretas e seus beicinhos. Ludwig foi cavalgar com o neto. Queria ensiná-lo tudo sobre a fazenda. Os empregados gostavam muito de Dirk, pois ele lembrava o pai, simples e prestativo, tratava a todos com igualdade. O avô o ensinava a administrar a propriedade, a conhecer um bom gado e a realizar todas as tarefas corriqueiras. Lembrava ser ele o herdeiro que cuidaria daquelas terras. E enfatizava: a terra é um bem extensivo a todos os seus descendentes e, para isso, terá de cuidar e zelar dela com muito esmero. Os dias se passaram. Na França, Miriam percebeu que Eurico se afinava com Rodolfo. Era gratificante vê-lo disposto, nem os pesadelos o sobressaltavam mais. Eles estavam instalados em uma casa luxuosa. Miriam não tinha do que reclamar, era um sonho viver ali, longe da presença de Albert. Logo, a serviçal lhe serviu a refeição no jardim, onde o sol despontava. A fina louça comportava um caldo de legumes, que servia como entrada, o fazão assado com iguarias que apetecia aos olhos, era acompanhado de um vinho encorpado da região. A sensação de bem-estar comoveu-a. Que ares bons tem a França. Concorda, Rodolfo? Sim. Adoro este país. Mas sou natural da Austrália, um ótimo país também. Tenho sangue australiano, mas o bom humor dos franceses. Rodolfo Macquer, um homem de negócios, muito astuto e inteligente, acumulava sua fortuna e empregava em outras propriedades. Além de ser influente, era ligado à política, inclinado a movimentos e sempre atento a qualquer modificação dos partidos. Contudo, reservado, não se expunha a ponto de se prejudicar. Era como uma raposa velha, que conhecia bem seu território. De porte alto e músculos fortes, tinha um semblante conservador. Aparentava perto dos 40 anos, embora fosse muito conservado. Tinha cabelos escuros e costeletas que desciam ao baixo queixo. Em casa, permitia-se ser menos disciplinado e praticava a camaradagem e a gentileza com seus protegidos, embora, diante dos negócios e da política, agisse com mais rigidez. Ele queria que a companheira se tornasse uma verdadeira dama. Contratou Mary, uma instrutora de piano, para que Miriam adquirisse os mesmos hábitos das madames da sociedade francesa. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Mary era uma senhora conservadora, de cabelos grisalhos e olhos vivazes. Talvez porque a música fosse sua paixão, tinha muita paciência nas aulas com Miriam. Já, para Eurico, ele procurou uma educadora, seu nome era Francine. Ela era discreta e muito concentrada, além de matemática, ensinava a gramática para o desenvolvimento da língua francesa. Tudo era perfeito, o clima não podia ser melhor. Macquer tratava Miriam como esposa. Ordenou aos criados que seguissem as ordens da patroa e que lhe fizessem todas as vontades. Era um amante ardente, que não media esforços para agradá-la e recompensá-la por tudo que sofrera. Levou-a em um renomado estilista e pediu que lhe fizesse uma coleção de vestidos, queria apresentá-la à sociedade. Enquanto Miriam desfrutava dos encantos de sua nova fase, Albert se desgastava com a hipótese de não ver mais o filho. Ele contratou um detetive, experiente e viajado a fim de descobrir o paradeiro da mulher na França. Gratificou com uma boa soma de dinheiro e lhe custeou as despesas normais do processo. Prometeu-lhe que, se a descobrisse, daria o dobro do montante, quando ele retornasse. Alex, o homem contratado, viajaria naquele dia mesmo, pois Albert tinha urgência. Ele trabalhava com afinco e não sossegava um só minuto, estava com o pensamento fixo em encontrá-los. Na cabana, desequilibrado, ele pensava em se vingar de Rodolfo. Continuava sofrendo obsessão, os espíritos perturbados do seu passado compraziam-se em vê-lo sofrer.
A raiva o impulsionava cada vez mais em direção ao abismo das sombras tenebrosas. Os Wilkins se preparavam para a partida de Carla. Havia 3 meses que o casal estava na Holanda. As obrigações de Jean os faziam partir. Assim sendo, a família e os Bourchier foram acompanhá-los ao porto. Beatriz não escondia a lágrima que rolava em sua face. Era difícil despedir-se da filha. Carla abraçou a mãe e suspirou. Mamãe, é hora de irmos embora. Escreveremos sempre. Vá logo nos visitar. Cuide de Dirk por mim. A mãe aqueceu afirmativamente com a cabeça. Ludwig abraçou a filha e desejou-lhe sorte com a possível gravidez, porque ela partia com a esperança de estar grávida. E, afinal, ter um neto de Carla seria algo único e maravilhoso. Os Bourchier também se despediram. Dirk abraçou a tia afetuosamente e lhe desejou uma boa viagem. O navio partiu, era hora de voltarem para suas rotinas. Carla levou boas lembranças. A união da família, a sinceridade de Dirk e a doçura de Dominique. Depois de um mês de procura, na busca por Miriam, sem obter sucesso, Alex voltou à Holanda e procurou por Albert Vollenhoven. Ele estava no trabalho, em meio às madeiras, suado e transparecendo cansaço, quando o investigador surgiu. Infelizmente, fiz muitas investigações, mas não encontrei pistas, não os localizei. Procurei nos bordéis, em casas noturnas de jogatina, e tudo que me orientou. Acabou a verba. Vai querer desistir? Ainda não, arrumarei outro montante para que volte, mas antes peço que vá ao bordel e investigue com alguma rapariga. Vou lhe dar uma joia para que ofereça a ela, mas tem de ser longe dos olhos de Denise. Alex procurou o bordel. Ninguém sabia do trato entre ele e Albert. Era mais um cliente a frequentar a casa. Ele escolheu uma rapariga e brindou com ela. Foi muito discreto e elogiou seu belo porte. Katrina era uma moça ambiciosa, e cresceu os olhos para a vistosa gargantilha de rubi que Alex lhe ofereceu em troca de informações. Ela imediatamente se interessou e perguntou do que se tratava. Que informação deseja? Vejo a importância do assunto diante desta preciosidade. Afirmo que sim. Quero saber tudo sobre Rodolfo Macquer. Conte-me tudo sobre seus negócios, onde mora, etc. Qualquer informação será valiosa e você terá sua recompensa. Rodolfo Macquer? Conheço bem esse cliente, eu mesma o servi diversas vezes. Soube que tem residência fixa em Paris. É metido com política e participa dos movimentos partidários, além de trabalhar com obras de arte. Não será difícil encontrá-lo. Procure pelo seu nome em galerias renomadas. Ele é muito influente na sociedade francesa. Esclarecidas as pistas, Alex lhe deu a joia, e ela escondeu em sua bolsa dourada. Agora tinha pistas muito evidentes, seria mais fácil. Miriam não escaparia. Albert se entusiasmou com a notícia e, na mesma semana, deu o montante necessário para procurá-la. Alex combinou que iria lhe enviar uma telegrama assim que a descobrisse. Assim, Albert iria a Paris ao encontro do investigador. Alex partiu para a França. Em Paris, começou suas buscas. Procurou por várias galerias de arte. Ao chegar a uma galeria de renome, uma senhora elegante, que gesticulava bem, procurou saber o motivo de sua visita. Ele, então, passou-se por colecionador dizendo ser amante das artes, e que um amigo havia informado que Rodolfo Macquer possuía uma obra do seu interesse. Contudo, faltava-lhe o endereço dele. Queria fazer contato o mais breve possível para negociar, e, se a compra fosse efetuada, poderia lhe dar uma comissão para recompensá-la. A senhora ficou bastante interessada, vivia, além das vendas das obras,
também das comissões de suas indicações. Assim, sem nada a desconfiar, passou-lhe o endereço. Alex agradeceu gentilmente e prometeu voltar assim que o negócio fosse finalizado. Ele certificou-se da veracidade do endereço e descobriu onde estavam Miriam e Eurico. Por meio de um telegrama, avisou o amigo e pediu que este fosse ao seu encontro no Hotel Rocali, para ajudá-lo a resgatar sua família. Quando Albert chegou ao hotel, procurou por Alex. No dia seguinte foram ao endereço para encontrar com Miriam e Eurico. Chegando lá, e espiando por meio das árvores que cercavam a residência, Albert pôde observar a mulher e o menino. Naquele momento, ambos invadiram a residência e Miriam quase teve um colapso. Como me achou? O que quer de mim? Ele não respondeu. Imediatamente agarrou Eurico em seus braços, afirmando que o levaria de volta, para bem longe de seus olhos. A escolha seria dela. Se quisesse o filho, deveria segui-lo. Miriam não teve coragem de deixar o filho ir sozinho com aquele homem desequilibrado. Assim, pegou algumas roupas, enquanto Albert colocava o menino na carruagem. Despediu-se da criada, que, atônita, observava a cena e o homem, que afirmava ser o pai do menino. Miriam pediu à criada: diga a Rodolfo que eu não poderia deixar Eurico sozinho. Peço-lhe o seu perdão, jamais vou esquecê-lo. Dizendo isso, Miriam entrou na carruagem. O veículo os levou ao porto, onde um navio zarparia em pouco tempo. Eurico esperneou e chorou muito. Ela pediu calma ao filho e o alertou que Albert estava fora de si. Entraram na cabine. Miriam sentiu o navio zarpar. Seus sonhos estavam se desfazendo diante daquele pesadelo. Pensara que nunca mais poria os olhos em Albert. Ela seguiu calada e deitou o filho no colo, fazendo-o dormir. Pediu a Deus, em oração, que a tirasse daquela situação. Sabia que, ao voltar para a Holanda, teria de viver naquela cabana, onde Eurico se adoentara. Além disso, tinha medo das represálias por parte de Albert. Alex se acomodou em outra cabine. Esperava receber sua recompensa e achava, afinal, que ao fim de uma investigação importante era o cliente, apenas sua vontade podia ser respeitada. O caminho de volta foi doloroso. Miriam teve de ouvir Albert falar de sua angústia e da raiva exacerbada de Rodolfo. Prometeu-lhe que o que era dele estava guardado às 7 chaves. Ela limitou-se a ficar calada, apenas orava, pedindo a Deus para tirá-la daquele sofrimento. Eurico reclamou diversas vezes, não queria a companhia do pai. A mãe lhe implorava calma. Agora que estava maior, compreendia que o melhor seria ouvir o apelo da mãe. Percebia a doença do pai e seu perfil violento. Depois de dias de viagem, chegaram ao destino e foram para casa. Albert tentava dialogar e convencê-los de que não podia viver sem eles e de que faria tudo para que voltassem a ser uma família feliz, se é que alguma vez eles haviam tido alegria com sua convivência. Agora, deveriam ajustar-se à rotina. Mãe e filho, cansados, foram dormir, mas Albert ficou em vigília. Parecia ter medo de que eles fugissem, como se fosse fácil fugir de suas garras. A vida de Albert transcorria como antes. Ele não conseguiu conquistar a família, que estava sem motivação e se esquivava de qualquer carinho. Ele voltou a beber e tornou-se cada vez mais insuportável. Miriam não tinha a sensibilidade mediúnica de Mirka. As tulipas, para ela, não passavam de belas flores. Jamais havia enxergado espíritos. Algumas vezes, caminhava entre elas, e, sem que percebesse, era envolvida pelo espírito superior de Hendrik, que lhe transmitia passes energizantes. Buscava forças no seu interior. Sonhava para que aquilo não durasse para sempre e torcia para que Rodolfo fosse resgatá-la. Quando Denise soube da volta da amiga, foi à cabana a visitá-la, aproveitando a ausência de Albert.
Andrew estava viajando, havia ido buscar uma carga de madeira. Ao chegar, a amiga abraçou Miriam, que se lamentou por sua triste sorte. Ela relatou a espetacular vida que tinha em Paris e o tratamento amoroso de Rodolfo. Denise a consolou e, afirmando conhecer bem o seu amante, fez a seguinte observação. Com certeza Mac vai arquitetar um plano para resgatá-la, mas você deve ter paciência, disse, lembrando-a de que Albert dormia de olhos abertos. Tem razão, Denise, viverei com a esperança de que, um dia, poderei me livrar para sempre da companhia cruel e inoportuna desse ser desequilibrado. Denise contou-lhe os últimos acontecimentos do bordel, enquanto o anfitrião lhe servia um chá, acompanhado de deliciosas broas. Como não podia demorar-se, a meretriz se retirou, deixando sinceridade nas palavras de conforto, que aqueceram o coração da desanimada amiga, que, antes, era o brilho do salão. Albert estava sempre desconfiado e, ao chegar a casa, indagou Eurico para saber se a mãe havia recebido alguma visita. O menino, que era astuto, negava qualquer coisa que embaraçasse Miriam, ele jamais a trairia. O pai estava inquieto e sempre atento para descobrir algum recado de Rodolfo. Miriam desconversava, desviando-lhe sua atenção. Ela sentia-se tranquila com a cumplicidade de Eurico, que era um bom filho. Aprendeu a amar a mãe e a protegê-la daquele homem, o qual não considerava pai. Contudo, como era inteligente, ele não comentava mais o seu desamor em relação ao progenitor. Escutava a mãe e aguardava uma solução para sair da prisão que era a tutela de seu pai. A presença de Albert era muito indigesta. Miriam fazia suas obrigações maquinalmente. Eurico disfarçava e sempre arrumava um pretexto para fugir de qualquer tentativa de aproximação do pai. Enquanto Albert voltava aos seus negócios, Miriam relembrava os momentos intensos e felizes que tivera com seu amado e o luxo e a mordomia desfrutada em Paris. Pensava na relação segura com Rodolfo, que se desfizera no dia em que Albert os havia tirado do sonho em que viviam para carregá-los de volta à cabana, forçando-os a conviver com o desgosto. Na fazenda Bolchier, Mika estava realizada. Dominique era um encanto e dava novas forças na relação com Gerard. A menina completara 2 anos e falava graciosamente com os pais, era educada e gentil, alegrava a casa com suas travessuras e peripécias. A relação com os Wilkins estava cada vez melhor. Certo dia, Ludwig encostou a carruagem para buscar Dirk. Logo, Dominique abraçou-o, beijou-o e pediu à mãe para ir ver Beatriz. Mirka seguiu com eles. Os Wilkins não faziam diferença entre ela e Dirk, e isso era muito gratificante. Quando Ludwig ficou sozinho com Mirka, confessou-lhe a imensa saudade que sentia do filho. Tenho sentido muito a falta de Hendrik. Às vezes, corta-me o coração. Nunca mais o viu? A última vez que o vi foi depois do nascimento de Dominique. Ele me disse que a sua visita seria cada vez mais escassa. Acha difícil que o veja novamente. Ele cumpriu sua missão, ajudou-os a reconhecer Dirk, mas se tiver alguma necessidade poderá se materializar, embora não devemos criar expectativas a esse respeito. Após deixar Dominique aos cuidados de Ana, sua serviçal de confiança, Beatriz se aproximou e fitou os olhos de Mirka, afirmando que seu filho jamais encontraria uma mulher melhor, pois ela era um ser incrível. Mirka agradeceu a Sr. Wilkins. Eles estavam sensíveis, pois se aproximava a data de nascimento de Hendrik. Beatriz manifestou a vontade de lhe dar um agrado e, lá do céu, ele saberia que jamais seria esquecido. Os netos lhe davam muita alegria e vigor, mas a lembrança do filho era dolorosa e, já comovida, Beatriz indagou. Como poderei demonstrar essa saudade? Por meio de orações, elas sempre chegam às pessoas na forma de vibração. Beatriz confessou ter vontade de dar um agrado ao filho,
e queria saber se os espíritos podiam buscar os objetos. Mirka estava sempre atenta às lições dos espíritos, principalmente do superior de Hendrik, e retorquiu. Já existem algumas experiências feitas com os espíritos. Houve rumores que eles locomovem um objeto de um lado para outro, porém tais manifestações são muito raras. Penso que não devemos incomodá-los, eles têm tarefas mais urgentes e necessárias a cumprir. Os pesquisadores caminham rumo à descoberta da lei dos espíritos, mas devemos lembrar que a Igreja é contra essas práticas. Mirka era muito prudente, conseguia dominar os impulsos. Beatriz pediu que não a deixasse sozinha na data da comemoração de aniversário de Hendrik. Mirka prometeu estar presente e sugeriu a Ludwig. Pensei que poderiam prestar uma homenagem a Hendrik colocando uma placa monumental em meio às tulipas. Seria uma forma carinhosa de nos lembrarmos dele. Assim, Ludwig providenciou a placa e, na data prevista, já estava colocada. Mirka, Dirk e a família Wilkins foram no local orar por ele. Mirka, em silêncio, pediu para que Hendrik aparecesse, mas isso não aconteceu. Sem dizer nada, os Wilkins também esperavam vê-lo. A jovem os consolou e afirmou que ele ficaria grato pela homenagem, e que eles não deveriam pedir nada em troca, assim ele seguiria seu caminho. Apesar das lágrimas, Beatriz se conformou. Ludwig, mais adiantado espiritualmente, compreendeu esse processo natural dos espíritos, sabia que o filho tinha de percorrer o caminho da luz. Já mais tranquilos, eles voltaram à varanda do casarão, e Mirka levou Dominique para confortá-los. Ela os entreteve, fazendo gracinhas e travessuras. A tarde passou. Os Wilkins se distraíram com os netos. Ludwig retornou com eles para a fazenda Bolchier. Ao chegarem, Gerard o convidou a entrar e ofereceu-lhe um bom uísque. Eles prosearam. Tinham uma amizade sincera e quase de parentesco. Mirka o convidou para a ceia, mas ele disse ter pressa, pois não gostaria de deixar a esposa sozinha, ainda mais por ela estar tão emotiva. O jantar foi servido, mas não antes de Gerard fazer uma oração. Agradeceu a Deus pela família, pela fartura e, principalmente, pela boa saúde. Mirka agradeceu pela paz e tranquilidade. Já era tarde quando todos foram dormir. Enquanto o sono não vinha, Mirka pensava sobre como sua vida havia se modificado. Havia passado por muitas experiências que a fizeram amadurecer, apesar de ainda ser jovem. Contudo, só tinha motivos para agradecer, porque sempre acreditou que Deus não falhava, e que os espíritos bons só vinham cumprir os desígnios do Pai. Capítulo 14. A gravidez de Carla. Passaram-se 2 meses. Os Wilkins receberam uma carta de Carla. Ela contava que sentia uma grande felicidade, bem como Jean Fellens, pois tinha descoberto que estava grávida. Escreveu muitas coisas e contou os planos para a futura criança. A família de Jean também ficou feliz, pois o casal ia lhes dar o primeiro neto. Carla estava eufórica. E já havia comprado uma coleção de roupas para a gravidez. Queria ser a grávida mais bem vestida da sociedade francesa. Havia também consultado um bom médico, que a orientou para que se mantivesse saudável para dar à luz uma criança forte. Assim, as excessivas festas, os drinks e as noites mal dormidas, começaram a fazer parte de um passado sem compromisso, quando ambos queriam apenas viver a vida. Agora, a prioridade era a criança que viria ao mundo. Ludwig e Beatriz se comoveram. Ganhar um neto de Carla era algo maravilhoso. Um neto é sempre bem-vindo, afirmou Ludwig. Carla vai se tornar mais responsável, os filhos nos fazem amadurecer e, depois, só pensamos em concretizar os sonhos deles. Só nos realizamos se eles também se realizarem, comentou Beatriz.
Mirka estava com Dirk quando Beatriz relatou a novidade. Todos ficaram entusiasmados com a carta de Carla. Mirka precisava ver os Dort. Enquanto Dirk ficou aos cuidados do seu aprendizado, sob os olhos de Beatriz, a mãe, levada por Ludwig, foi à fazenda dos pais. Erika recebeu muito bem. O sogro não entrou, mas prometeu voltar para buscá-la. Dominique estava com Mirka, e a avó a carregou para a sala da lareira, onde Hugo estava. Venha ver, Hugo. Olhe nossa neta. Viu como ela cresceu? Hugo Dort concordou. Acariciou a menina e a levou para dar umas voltas na propriedade. Assim, mãe e filha ficaram à vontade para conversar. Mirka contou as novidades sobre Carla e relatou estas em que os Wilkins se encontravam pela chegada do neto. Na conversa, a senhora Dort comentou que Van fazia planos de construir uma casa nas terras do pai. Disse que Hugo apoiara. Os filhos vão se casando e nós vamos recebendo os netos, comentou Erika. Está feliz, mamãe? Concorda com esse casamento? Estou de pleno acordo. André é uma ótima pessoa, e fará Van feliz. Erika afirmou que Hugo e Franz ajudariam na construção da casa. Mirka prometeu conversar com Gerard e solicitar alguns colonos para ajudarem na concretização do imóvel. Erika fez elogios ao genro por sua generosidade, admirava-o por ser um homem culto, da aristocracia francesa, que trocou sua vida anterior por Mirka, para viver um grande amor. Via como um jovem que se mudara para outro país aventurando-se a se tornar fazendeiro, e que levava tudo muito a sério. E que, por conta de sua dedicação, fazia com que a fazenda Bolchier progredisse a cada dia. Gerard era um homem bondoso, justo e fiel com os empregados e benquisto por todos. Mirka concordava com a mãe. Não poderia ter conhecido alguém melhor, que a respeitasse acima de tudo e que fosse um bom pai para Dirk. Considerava que Deus havia beneficiado, além das preces de Hendrik, que, lá do céu, com certeza, cooperava para que ela encontrasse a felicidade. A tarde passou rapidamente. Ludwig foi buscá-la. Ele estava com o neto e, juntos, seguiram para a casa dos Bolchier. Gerard não estava, mas logo chegou e se acomodou em uma poltrona, enquanto Mirka se interessava pelo seu dia. Está cansado, querido? Resolveu todas as reformas na administração da fazenda? Sim. Boa parte. Esteve com os Dort? Estive. Dominique se aventurou com o avô nos limites da propriedade, ambos riram. Sabiam que a pequena, vivaz e esperta, deveria ter questionado Hugo e perguntado sobre todas as coisas que vira na fazenda. Antes que eu esqueça, os Wilkins receberam notícias de Carla, confirmando que ela está grávida, salientou Mirka. Agora, Jean e Carla terão mais um motivo para se unirem ainda mais, acrescentou Gerard. Ela falou sobre a conversa que teve com a mãe e a intenção de Van construir uma casa na propriedade do pai. Ele logo se prontificou a ajudá-los e disse que passaria na fazenda dos Dort para combinar os detalhes. Assim, logo que pôde, foi ter com os Dort e prometeu a Van que lhe daria o material da construção, como regalo de casamento. Gerard era prestativo e se entendia muito bem com o cunhado. Desenhou a planta para deixar a casa bem confortável e prometeu enviar trabalhadores para ajudá-los na construção. Van não cabia em si de contente, agradeceu Gerard pela generosidade e a amizade. Eles tinham muitas afinidades. Van queria o progresso da fazenda Dort e Gerard o admirava por ser tão trabalhador e ver que ele queria implantar novos sistemas na administração, embora Hugo, muito tradicionalista, não gostasse de novidades. Mas conquistar o pai era uma questão de tempo. Depois, Gerard comentou com a esposa a sua ida à fazenda Dort e as medidas que havia tomado.
Ela observou o marido, sabia que ele não media esforços para ajudar sua família. Ela era muito grata, não podia pedir mais nada a Deus, porque tinha tudo o que sonhara. Seu marido gostava dos Dort, por essa razão e pelo que ele representava, ela o admirava ainda mais. Dirk já era um adolescente. Mirka tinha muito orgulho dele, bem como os Wilkins, que se encantavam com sua educação, presteza e seriedade nos estudos. Eurico não tivera a mesma sorte. Estava limitado. Albert não tinha condições de custeá-lo, ainda mais depois de ter gastado uma fortuna para encontrar Miriam. A mãe ensinava ao filho tudo o que sabia, mas faltava-lhe um bom instrutor para prepará-lo para o futuro. Vollenhoven achava que, mais tarde, o filho iria substituí-lo na carpintaria. O caminho da jogatina o levara à falência, mas agora ele tentava reconquistar tudo o que perdera, inclusive o amor de Miriam. Precisava trabalhar duro, pois seu desejo estava cada vez mais difícil. Ele não conseguia decifrar os pensamentos da amada, que estavam bem longe, em Rodolfo, esperando que a qualquer momento ele fosse buscá-la para levá-la e Eurico para longe dos olhos de Albert. Miriam estava sozinha na cabana e não esperava visitas. Ouviu uma carruagem parar. Era Denise. Apesar dos anos, sua beleza ainda se destacava. Miriam a convidou para entrar e a acomodou. Esperou que ela se pronunciasse. Trouxe boas notícias. Rodolfo está hospedado no bordel e quer ajudá-la a se desvencilhar de Albert. Essa notícia encheu o coração de Miriam de alegria. Assim, ela ouviu atentamente as recomendações da amiga. No momento, Makikar pede sigilo, pois teme que você possa estar sendo vigiada, por ordem de Albert. Mas ele vai traçar um plano de fuga. Aguarde as novidades. Denise partiu e aconselhou a amiga a ficar atenta e não levantar suspeitas, pois o marido era astuto e desconfiado. Mais tarde, Albert chegou a casa, e já estava a par da visita de Denise. Irritado, quase aos gritos, disse: "O que a meretriz queria em minha casa? Se trouxe notícias de Rodolfo, ele que se cuide." Miriam se desculpou tentando convencê-lo de que a saudade, principalmente de Eurico, havia levado a amiga até lá. Não existiam motivos para desconfianças, pois a situação mexia com os nervos do filho. Ele se aquietou. Depois da cena, ela estremeceu. Sabia que deveria tomar cuidado, pois ele era possessivo e perigoso. Passaram-se os dias e Miriam não tentou contato com Rodolfo. Receava por ele. Eurico, que já entendia a situação, tinha crises de nervos. Ele torcia para que acontecesse algo que o livrasse daquele infortúnio. Rodolfo pensou em se aproximar, mas amigos que frequentavam o bordel o advertiram que Albert andava armado, e sua vida corria risco. Sendo assim, Rodolfo resolveu voltar para a França. Quando Miriam soube da partida do seu amado, desesperou-se e chegou a pensar no fim dos seus sonhos. Por ser forçada a viver com alguém que não suportava, a revolta lhe acometeu. Os meses se passaram. Os Wilkins foram para a França, queriam estar por perto quando o neto chegasse. Logo Carla deu à luz. Quando o médico retirou a criança, ela se comoveu e perguntou, com muita expectativa: "Doutor, qual é o sexo do meu filho?" "É uma linda menina", respondeu o médico. Depois do parto, Jean entrou no quarto. Estava emocionado demais. Após beijar a esposa, a enfermeira colocou a criança em seu colo, e ele exclamou entre lágrimas: "Juliette, que Deus a abençoe." O casal já havia escolhido o nome da mais nova integrante da família Fellens. Os avós Wilkins e Fellens estavam radiantes de felicidade. A menina era alva, tinha cabelos claros e olhos amendoados. Eles se confraternizavam.
Carla queria viver intensamente a maternidade. Os Wilkins passaram dias maravilhosos ao lado da filha, apreciando a neta e agradecendo a Deus pela saúde e perfeição da criança. Mirka e Gerard não puderam ir, mas não faltaria oportunidade para conhecê-la. Ensaiavam uma nova data para ver Juliette. Os Wilkins voltaram para a terra natal. Ao reencontrarem Mirka e Dirk, trocaram afetuosos abraços. Da França, levaram muitos presentes. Dirk ganhou do avô uma bota de cavaleiro. Beatriz trouxe para Dominique uma boneca, cheia de cachos e laçarotes. Mirka os convidou para uma ceia especial. A mesa, colocada com arranjos de flores, talheres de prata e louça inglesa, completava o bom gosto. Mirka havia aprendido etiqueta com Beatriz, e isso a fazia uma excelente anfitriã. A comida foi servida por 2 serviçais, e o bom vinho acompanhava os frutos do mar. Eles falavam o tempo todo de Juliette, sobre como era graciosa e a forma como Jean se comoveu diante da filha. Comentavam também o amadurecimento de Carla diante da maternidade. Estavam realizados, porque um neto acrescentava ânimo na vida deles. 1 ano se passou. Era tempo demais para Miriam, que vivia desmotivada, e para Eurico, que estava apático. Ele e o pai mal conversavam. Albert acreditava que isso seria um sintoma da doença dos nervos, mas, na verdade, era um problema espiritual. Mesmo sem saber o motivo, Eurico sentia-se mal com a presença do pai. A vigilância de Albert estava relaxada, ele não sentia mais ameaça em relação a Rodolfo, e não vigiava mais Miriam, como antes. Ela ainda tinha o dinheiro e as joias que ganhara. Entregou as peças valiosas para Denise e pediu a ela que as vendesse e comprasse passagens para a França. Estava decidida a fugir e combinou um plano com Eurico. Após tudo arranjado, e com as malas prontas, partiram para o porto, perto do horário da partida do navio. Assim, não se surpreenderiam com Albert. Denise os ajudou. O dinheiro que sobrara da venda das joias, ela devolveu. Com aquele dinheiro, teriam uma reserva para a viagem e para ir ao encontro de Rodolfo. Ao chegar a Paris, Miriam encontrou Rodolfo, que, para garantia deles, providenciou outra residência, da qual ninguém tinha o endereço. Nomeou um procurador para seus negócios, o qual contatava com as galerias de arte e era de sua plena confiança. Ele teria cautela para viver no anonimato. Outra vez, Albert se desesperou e contratou os serviços de Alex. Após passar 2 meses em intensa busca, ele voltou para a Holanda, comunicando que eles não haviam deixado o rastro. Seria impossível localizá-los. Miriam, acomodada na nova casa, nos arredores de Paris, levava uma vida de rainha. Queria esquecer os tempos ruins. Eurico nem se lembrava de Albert, e via em Rodolfo seu verdadeiro pai. Como Macaire não tinha filhos, foi fácil adotá-lo. Assim, ele criou um forte vínculo com o menino. Eles estavam sempre juntos. Rodolfo lhe ensinou a cavalgar e deu-lhe condições de aprendizado, com instrutores particulares. Ele agradava o enteado com vários regalos. A vida de Miriam estava garantida, pois Rodolfo confessou-lhe estar apaixonado e declarou que queria viver, para sempre, ao lado dela. A casa em que viviam era luxuosa. Ela estava treinando ao piano quando uma das criadas avisou. Senhora, a ceia está pronta, o senhor Rodolfo a espera na sala de jantar. Já estou indo, respondeu. Ela se colocou à mesa, enquanto o jantar era servido. Eurico estava radiante e contou para a mãe a novidade. Mamãe, Rodolfo vai me dar um potro, e eu posso escolher o que mais me agradar. É mesmo, querido. Você faz nosso filho feliz. Olha como ele está contente. E, assim, Rodolfo se portava como verdadeiro pai.
A família se unia cada vez mais. Longe da cabana, e fora da presença de Albert, Eurico não tinha mais pesadelos. Ele era uma nova criatura, e Miriam comentou com o companheiro. Cada dia que passa Eurico se torna mais meigo, não acha, Rodolfo? Ele tem se tornado um bom menino, o filho que eu não tive. E tudo corria como Miriam havia planejado. Estava realizado e nada poderia atrapalhar aquela vivência. Os anos se passaram. Dominique já era uma jovenzinha e pediu ao pai para visitar os avós paternos. Gerard, sempre encantado com a filha, fazia-lhe todas as vontades, assim comunicou à esposa. Querida, prepare-se, faremos uma viagem e passaremos um tempo na Riviera. Mirka gostou da ideia, dava-se muito bem com os sogros, que possuíam ótimos predicados, além de recebê-la muito bem. E, assim, eles seguiram para a Riviera Francesa. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 15. A volta de Miriam e Eurico para a Holanda. 10 anos se passaram desde a partida de Miriam para a França. Albert nunca se acostumou a ficar longe do filho. Sozinho e obsidiado pelos espíritos, tornou-se cada vez mais doente. Miriam, que vivia um conto de fadas, jamais imaginou o fim de seu romance. Mas, de repente, houve uma mudança. Rodolfo não era mais o mesmo. Quase não parava em casa, e não se encantava mais com sua beleza. Com o passar do tempo, ele lhe confessou estar apaixonado por outra mulher. Queria viver com ela. O destino preparava uma reviravolta na vida de Miriam. Por conta da lei de causa e efeito na relação de Eurico com o pai, eles teriam de voltar para resgatar o passado. Assim, em um determinado dia Rodolfo pediu a ela que deixasse a casa. Ele queria acomodar a nova companheira lá. Não adiantou Miriam argumentar. Ele comprou as passagens de navio para a Holanda, deu-lhe alguma soma e os levou ao porto. E, assim, ela voltou ao seu destino. Quando chegaram à cabana, Albert estava assentado em uma poltrona. Tomava um uísque e seus olhos sobressaltaram, espantado. No primeiro momento ele não conseguiu falar, depois, levantando-se, foi em direção a Eurico e o abraçou, comovido. Você voltou, filho. Quanto pedi a Deus que o trouxesse de volta, disse, com a voz trêmula. Eurico se limitou a abraçá-lo, sem emoção. Miriam se desculpou, contando outra versão para sua saída da França. Fingiu emoção ao dizer que sentira sua falta e da sua terra. Contudo, ele a maltratou. Seu coração estava cheio de ódio. Não havia perdoado e, em tom agressivo, disse: Não a quero aqui, Eurico pode ficar, mas você terá de seguir seu caminho. Não perdoou sua traição. Eurico tentou argumentar, mas ela não lhe deu ouvidos. Miriam disse ao filho que se acomodaria com Denise e que logo voltaria para buscá-lo. Os olhos dele marejaram de tristeza. Estava acostumado com a presença da mãe. Seria difícil viver sem ela, mas ele faria de tudo para sair daquela situação. Já era um adulto e achava que saberia se defender daquele homem. Apesar disso, temia por conta de tudo que presenciara quando pequeno. Miriam chegou ao bordel e foi recepcionada por Denise. Ela se surpreendeu com as notícias. Achava seu romance tão consistente que pensou que duraria até a velhice. Mas não adiantava chorar. Acomodou em um dos seus quartos e prometeu resolver a situação depois de um bom sono. Para Miriam, a noite não passava. Cortava-lhe o coração ter deixado o filho com o pai. Mas esperava encontrar uma saída,
Nem que tivesse de viver como meretriz novamente para poder comprar uma casa e buscar Eurico. Albert tinha planos para o filho, assim o levou à carpintaria para incentivá-lo a trabalhar com ele. A família Vollenhoven reviu o neto e lhe desejou saúde e sorte nos negócios. À noite, enquanto dormia, Eurico teve os mesmos pesadelos. Sonhou novamente com a jovem que morava na cabana com Albert. A gravidez, a surra, o aborto, o feto, a nogueira. O sonho lhe pareceu familiar, assim como a moça, que não lhe era estranha. Ele acordou em sobressalto, transpirando muito. A cabana o fazia sentir-se daquela maneira. Aqueles sonhos o incomodavam. Havia esquecido as lembranças de criança, mas sentia algo sutil e questionador. Albert, vendo-o acordar agitado, preocupou-se e perguntou: "O que aconteceu? Novamente os pesadelos?" "Sim. Sonhos ruins me alertam sobre fatos ocorridos nesta cabana." "Pare de pensar nisso. Pesadelos são sempre ruins, precisamos afastá-los, pedindo a Deus em nossas orações." Eurico permaneceu calado. Seu pai não orava havia muito tempo, mas seria bom afastar os maus pensamentos. Estava entristecido com a partida da mãe e faria qualquer coisa para viver com ela novamente. Albert achou que recuperaria o tempo perdido com a ausência do filho, mas a convivência deles iria piorar ainda mais. Eurico guardava toda a verba ganha no trabalho na carpintaria. Tinha a ideia fixa de tirar a mãe do bordel e lhe dar uma vida digna. Micah estava na fazenda. Gerard havia feito uma encomenda de madeiras para refazer uma cerca do Aras. O carregamento foi entregue por Eurico. Ele fazia as entregas da madeireira de Albert. Mirka, ao vê-lo, sentiu pena do rapaz. Sabia que ele era filho de Albert e que era o feto que ela havia perdido. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Conforme o espírito superior lhe havia contado, o garoto e Albert tinham uma dívida. Teriam de resgatar erros de vidas passadas. Ela seria a pessoa que daria a Eurico a chance de reencarnar, colocando pai e filho juntos, para o acerto. Contudo, isso não foi possível, e ele foi concebido por Miriam, portanto tem muita afinidade. Lembrando-se de tudo isso, Mirka fez uma oração e pediu a Hendrik que ajudasse Eurico em suas dificuldades. Naquela noite, Eurico teve um sonho. Ele andava pela plantação de tulipas e sentiu um grande alívio quando avistou uma luz. Era Hendrik. Em tom suave, ele disse: "Eurico, peço que perdoe seu pai, o ódio só lhe traz angústia e aborrecimentos." "Quem é você?" Eurico perguntou. "Sou Hendrik. Estou aqui para ajudá-lo e aliviar seu coração." Ouvindo isso, o rapaz acordou. Seu coração batia descompassadamente. Lembrou-se que um espírito pedia para que ele perdoasse o pai. Mas ele não entendeu. Não tinha conhecimentos sobre resgate ou reencarnação, assim não compreendia o sentimento negativo contra Albert. Mirka, conhecendo o gênio de Albert, sentiu que seria preciso ajudar o jovem naquele resgate. Pensaria em algo para tirá-lo daquele tormento, e contaria com a ajuda espiritual de Hendrik. No casarão dos Wilkins, Mirka se encontrou com Ludwig. Mostrou a carta de Dirk relatando sobre os estudos e sua adaptação em Londres. Depois, foi até as tulipas. Pensou em Hendrik e lhe pediu proteção ao jovem, pois era dolorosa sua provação. Seguia entre as tulipas quando a imagem de Hendrik surgiu. Sorrindo com afeto, ele comentou: "Mirka, como tem passado? Ouvi suas preces." "Estou bem, Hendrik. Há tantos anos não o vejo. Como lhe avisei, minhas visitas são limitadas. Hoje, permitiram-me atender ao seu pedido. Vou tentar ajudar Eurico." Ele ainda falou algumas palavras sobre Dirk e, como era previsto, sumiu.
Naquela noite, na cabana, Eurico se preparou para dormir quando ouviu o som da maçaneta da porta. Era seu pai, que chegava bêbado, atropelando o que via pela frente. O filho, não gostando de vê-lo daquele jeito, criticou-o. Quando vai criar juízo e largar a bebida? E ainda está cheirando a perfume barato. Eu não admito que fale assim comigo. Veja se aprende. Dirigiu-se à lareira, pegou o atiçador e foi em direção do filho, pronto para golpeá-lo. Nesse instante, Hendrik segurou a mão de Albert e o fez largar o instrumento. Eurico viu Hendrik segurando a mão de seu pai e não entendeu por que aquele espírito o ajudava. Notou ser o mesmo do sonho. O rancor tomou conta do seu coração, mas Hendrik o aconselhou a esquecer o ódio. Albert caiu na cama e o espírito argumentou. Perdoe-o. Ele cometeu esse ato por se encontrar embriagado. Vocês têm de se ajustar. Assim que terminou a frase, desapareceu, deixando Eurico pensativo. Ele não queria acreditar nos espíritos, mas não podia ignorar esse acontecimento. Aquele homem do além queria ajudá-lo, e ele nem sequer o conhecia. No dia seguinte, pai e filho mal se falaram. Em vez de ir à carpintaria, Eurico foi à fazenda de Gerard pedir emprego. Mirka estava perto e pediu licença para conversar com o marido. Querido, gostaria de ajudar Eurico. Sei dos problemas do rapaz, ele quer ajudar a mãe. Ela explicou a situação de Miriam e o fez entender que conviver com Albert não era nada fácil e que, como cristã, ele precisava ajudá-los. Gerard atendeu ao seu apelo e o contratou para ser ajudante do capataz. O rapaz tinha uma boa cultura pelos anos que vivera na França, e poderia ajudar nas tarefas com a administração. Prometeu-lhe dar-lhe uma morada, como fazia com todos os colonos, e permitiu que ele levasse a mãe para morar com ele. Eurico ficou satisfeito e imensamente grato. Entusiasmado, ele foi procurar a mãe e, ao chegar ao bordel, foi recepcionado por Denise, que ficou surpresa ao vê-lo o homem feito. Levou-o até a mãe que estava sozinha em um quarto. Mãe e filho se abraçaram. Ele contou as novidades e ambos se emocionaram. Começaria uma nova etapa, rumo a uma nova vida, onde o passado ficaria para trás. Miriam pediu que ele dormisse com ela naquela noite. No dia seguinte, iriam à fazenda Bolchier. Ao chegarem à fazenda, notava-se as casas de colonos bem feitas, cercadas por arvoredos. Algumas tinham cercado no quintal e alguns animais para o sustento. Eram terrenos amplos, em que cada colono podia usar e plantar para suas necessidades. Miriam teve uma surpresa, pois Mirka os aguardava. Ela não esperava por aquela recepção. Bem-vinda à família Bolchier, explanou Mirka. Miriam, tímida, agradeceu a hospitalidade e, em voz um pouco baixa, respondeu. Obrigada, Mirka. Mirka os fez entrar na casa. As janelas abertas deixavam o sol entrar. Ela supriu as necessidades e a mobília, colocando lenha no fogão, onde um pão era assado. Miriam estava realmente atônita, não esperava tanta cordialidade, e soltou a voz, ainda perplexa. Pensei que você guardasse mágoa de mim. Nem pense nisso. Fomos vítimas do mesmo homem. Agora só se importe com o dia de amanhã, que, com certeza, brilhará também para você. Mirka os deixou e ambos gostaram da residência e da cortesia da senhora, que não mediu esforços em ajudá-los para que começassem uma nova vida. Eurico voltou à cabana, tinha de pegar seus pertences. Quando chegou, Albert o esperava. Queria pedir desculpas pelo dia anterior. Mas o filho, calado, arrumou suas coisas. Estava decidido. Albert entendeu, mas não queria que ele fosse embora. Por que está arrumando suas coisas? Não vá embora, filho.
Depois do que aconteceu ontem, não temos mais nada a falar. Ele saiu e Albert entrou em desespero. Não queria que aquilo tudo tivesse acontecido, mas, depois que tentou feri-lo, ele não tinha como argumentar. Viveria novamente na solidão, pensava que seria penoso demais viver sem ele. Isso era o melhor para Eurico. Seu íntimo precisava de tranquilidade. As lembranças da cabana faziam-no ter pesadelos. A presença indesejável do pai e a separação da mãe eram demasiados fortes para o jovem. Seu espírito buscava paz, e ele a teria ao lado de Miriam. De volta à fazenda Bolchier, ele foi para casa. Sua mãe o guardava, estava preocupada com o encontro com Albert, mas, ao vê-lo tão bem, aquietou o coração. Ele se apresentou ao capataz, que lhe mostrou a fazenda e, aos poucos, iria mostrar seus afazeres. Eurico demonstrava muita vontade de aprender. Os dias foram passando e a cada dia ele aprendia uma tarefa nova, familiarizando-se com todo o serviço da fazenda. Estando bem instalados, a alegria de Eurico voltou-lhe à face. Sua mãe foi a primeira a notar seu bom humor, e sentiu-se realizada. Estava se ajustando à nova fase. Albert foi proibido de entrar na fazenda, eram ordens de Gerard. Depois de algumas tentativas frustradas, ele resolveu se acomodar. Isso era muito recompensador para Miriam e Eurico, que não queriam sua presença. A entrada da fazenda era bem estruturada, e ele teria de passar pela guarda dos colonos, que havia sido designado para cuidar da segurança da propriedade. Eurico iria ter o seu soldo, mas Mirka tentava ajudar Miriam. Ela levou-lhe algumas toalhas para bordar, ensinou a ela como se fazer os bordados e prometeu que outras senhoras dariam serviço a ela. Seria uma maneira de ter uma pequena renda. Assim, Miriam teria uma ocupação e não deixaria que as más lembranças lhe atormentassem, além de ajudar no orçamento da casa. A fazenda fornecia muitas regalias. Tudo o que os colonos não plantavam, eles ganhavam mensalmente, e quando um animal era abatido, era distribuído aos empregados. Eurico levava muitas provisões, frutas e legumes, nada lhes faltava. Um dia, Mirka foi ao casarão dos Wilkins, levando Dominique consigo. Sentia falta de Dirk, que estudava na Inglaterra. Ela achava importante, porque lá as universidades estavam mais adiantadas. Dirk se empenhava muito nos estudos e escrevia regularmente à mãe. Além dos estudos e dos inúmeros amigos que fez na universidade, outro destaque em suas cartas era Stephanie, a amiga preferida. Notava-se o entusiasmo quando ele se referia à estimada jovem. Os Wilkins também sentiam a falta de Dirk e de Carla. Mirka sempre ia visitá-los com Dominique a fim de alegrá-los. Ao entrarem no casarão, Beatriz beijou Dominique e disse: "Como está minha pequena neta?" "Bem, vovó. Não se esqueça de que logo completarei 15 anos, e você ainda me trata como uma criança." Beatriz e Mirka entreolharam-se, e deixaram escapar uma risada. Ludwig, ouvindo a conversa, apareceu para ver a jovenzinha, bela e inteligente. Após prolongarem-se na conversa e colocarem os assuntos em dia, Mirka comunicou que ainda precisava passar na fazenda dos pais. Mãe e filha entraram na charrete e seguiram para a casa de Erika. "Que bom vê-las." "Entrem, temos muito a conversar." Hugo distraiu a menina, enquanto Mirka e a mãe prepararam um chá. Elas eram muito unidas e confiavam uma na outra. Desde cedo, Erika dividia os problemas com a filha. Por essa razão, ainda criança, Mirka sentiu o peso da responsabilidade. Agora eram outros tempos, os problemas financeiros haviam terminado e, no meio da conversa, Mirka indagou: "Ivan e Franz, estão contentes com a vida de casados?" "Muito contentes." "Franz,
Mesmo sendo estreante no casamento, está encantado com a esposa, não lhe poupa elogios. Milca, relembrando o passado sofrido, mas recompensador, e as inúmeras necessidades financeiras que tiveram, só tinha a agradecer a Deus pela fartura e saúde de sua família. A fazenda havia crescido muito com o gado e as ovelhas, sem contar as plantações. Van era muito competente e seguia os conselhos de Gerard. O outono chegou. Milca estava em casa e observava os arredores da fazenda. Eurico passou cavalgando, indo atrás de um novilho perdido. Gerard depositou-lhe muita confiança e orientou o capataz para ensiná-lo tudo sobre administração. Albert estava sozinho na cabana. Sua vida se resumia em noitadas mal dormidas, mulheres e muita bebida. Já havia tempo que se queixava da saúde, e algumas vezes consultara o doutor, que o proibira de beber. Sua mãe, muitas vezes, aconselhou-o a largar aquela vida. Ela orava para que ele se reconciliasse com Deus e voltasse para a igreja. Mas Albert nunca ouvia ninguém. Era rude na aparência e no coração, e os excessos o estavam consumindo. Andrew, sempre presente na vida de Albert, preocupava-se com o amigo e notava que a sua saúde piorava. Resolveu avisar Eurico, procurando-o na fazenda Bolchier. Entrou na casa de Miriam e expôs o assunto que o havia levado até lá. Eurico chegou e ele continuou. Seu pai está muito doente, a família tem tentado ajudá-lo, mas ele não os ouve. Em seu delírio chama por você,